Bom dia, hoje nós vamos começar o nosso vídeo mostrando algumas peças a qual já sofreram todo aquele tratamento que eu mostrei para vocês, que é o banho, depois a lixa, para começar a iniciar o acabamento, tá ok? Então vou mostrar para vocês peças antigas, outras não, mas o importante é vocês entenderem que a madeira em breve vai estar acabando. Eu digo, a madeira nobre já não existe mais no mercado, somente de reflorestamento. Então nós temos embuia, nós temos algumas madeiras que já não se pode mais estar retirando. Então, por esse motivo é que eu digo que o restaurar vale a pena. Por quê? Porque nós vamos ter uma peça antiga, a história dos nossos, né, dos nossos passados, e com isso preservar. Por quê? Com tudo isso, são peças bonitas e que vão durar por mais 50 anos, 60 anos. Já imaginou a gratidão, o carinho que o pai, a mãe, a avó, o avô obteve uma peça e de repente você simplesmente pela modernidade se desfaz dela. Só que uma peça que eles adquiriram na época era feita em madeira, nossos marceneiros eram excepcionais, dura por mais 50 anos. E as peças de hoje é praticamente um dinheiro jogado fora, uma troca, né? Então você acaba simplesmente trocando as peças a cada 3, 4, 5 anos no máximo. Por quê? Porque elas não têm o tempo de durabilidade que as peças antigas tinham. Claro que, às vezes, a peça chega a enjoar, a tomar um canto que você, de repente, queria mudar, fazer uma mudança, colocar algo diferente, né? Mas, mesmo assim, elas têm o seu valor, porque você sabe o tempo de duração delas, você sabe o quanto você vai economizar mantendo essa peça, e ela tendo o mesmo efeito que a nova que você vai colocar no lugar, ok? Então vou mostrar para vocês, tenho diversas peças aqui, tenho antiga e tenho um pouco mais nova, mas todas elas em madeira maciça, onde vai existir por mais tempo. É só mudar o acabamento dela, que você tem uma peça nova e com outro estilo e se destacando dentro do seu ambiente, ok? Então vamos lá. Primeiro vou mostrar algumas das peças. Peças pequenas, simples, porque como eu estou sozinho, para trabalhar é muito mais fácil, né? Então aqui eu tenho peças pequenas, olha. Cada um com o seu estilo. Veja. Ok? Aqui são aquelas mesmas. Aqui eu tenho um oratório. Esse é bem antigo. É uma peça maravilhosa. Para você ver a história de um oratório ou até mesmo de um espelho. Antigamente, você tendo uma peça dessa, um oratório desse, na sua fazenda, na sua casa, em cima de algum móvel, o que você fazia? Simplesmente você cortava as coisas ruins do dia a dia que podia aparecer. O espelho, todo prédio antigo, toda casa antiga, o hall de entrada, geralmente tem um espelho. Por quê? Para evitar exatamente os mal-olhados, as coisas ruins do dia a dia, porque tem muita gente, ó o meu ajudante aqui, ó, ele não me deixa. No dia a dia, nós conseguimos com que as pessoas, às vezes, não por maldade, mas às vezes, de repente, ele olha para você e vê o seu sucesso. E às vezes algumas das pessoas se incomodam com isso e acabam atrapalhando um pouco a nossa trajetória. Então é usado até hoje. Se você for em qualquer prédio, elevador social tem espelho, nos halls de entrada tem espelho, e às vezes um oratório como esse, você vai achar eles em fazenda, imóveis bem colocados na casa, exatamente para que o mal olhado e as coisas ruins ali fiquem, não adentre dentro da vossa residência. Então faz parte também da história a tradição de manter, né,
as coisas ruins fora, longe da nossa casa, tá? Então estou mostrando para vocês algumas das peças hoje a qual eu vou mexer. Essa peça aqui também é um baú, que eu preciso restaurar ele. Preste bem atenção à qualidade dessa peça. É uma peça magnífica para você ter em qualquer local. Ela ficaria bonita. Além do que, vamos contar a história que foi guardada nela já, né? Agora hoje nós vamos também, eu tenho que retocar todo esse ouro. Esse aqui é um ouro brunido, é um ouro muito difícil de se fazer, é uma peça maravilhosa e a cliente vai estar recebendo de volta, né, a sua residência, porque eu vou terminar o retoque e vou instalar uma iluminaçãozinha nela bem leve, para que tudo que tenha dentro se destaque, né, se apareça um pouco mais do que a própria cristaleira pro lado de fora, porque só ela rouba todo o cenário, né? Tá bom? Então, agora eu vou começar a aplicar uma seladora em uma das peças, para que você veja a madeira se destacando. Primeiro, uma seladora é a base de tudo, para que a madeira absorva. E aí vou fazer tudo à mão, para você ter um entendimento, que é simples e fácil. E a mão, o acabamento depois fica muito melhor, tá? Ele vai afinando, dando aquele acabamento dos antigos, o acabamento das peças que realmente eram feitas há 50, 60 anos atrás, tá ok? Então agora vai receber um pouco de verniz e eu queria mostrar para vocês mais ou menos, verniz não, a seladora. O verniz é pós a seladora. O selador que eu vou aplicar é exatamente para a madeira começar a tomar uma cor e mostrar os veios, o desenho e para que ela veio, tá ok? Por enquanto é uma peça de embuia, são peças de embuia essas aqui, né? Onde vão ser trabalhadas agora, tá ok? Vou mostrando para vocês o início, o meio e o fim, ok? É um pincel muito fino, só para dar, isso aqui se chama queimar a peça. Seria uma primeira demão, simplesmente para ela mostrar a madeira, a vida, a cor. É um fundo, uma preparação, para depois nós termos o final, tá? Vai ser feito a boneca, feito à mão, e eu vou ensinar para vocês o que é a boneca depois, que é simplesmente um chumaço de algodão, onde vai ter o acabamento, sendo ele um verniz mais forte, porque a seladora em si, ela não suporta água, ok? Então ela não suportando água, ela não pode ficar fora da casa onde tem umidade, ela acaba estourando. Agora, se aplicando um verniz, o verniz vai isolar para que não consiga retirar a seladora. Ele isolando a madeira depois, mas olha o desenho dessa madeira, que coisa magnífica. Às vezes lixada ela não se destaca tanto, mas dá uma olhada agora como ela está ficando. Esse pincel é um pincel muito fino, tá? Tem muitos pincéis baratos e tudo, mas não dá para trabalhar com esse tipo de acabamento. Então às vezes tem que adquirir um pincel um pouco melhor, porque nós temos pincel até caro demais, para pintura e tudo mais. Mas esse aqui, como é só o início, só uma base, é um pincel bom, não tão caro, né?
mas ele consegue executar o serviço. Um serviço bom. Após isso, nós vamos lixar. Lixar, que nós vamos tirar exatamente a madeira. Ela vai levantar, a seladora vai levantar os veios da madeira e vai destacar também uns fios da própria madeira, né? Que levanta, e ali nós vamos lixar e afinando esse acabamento cada vez mais. Como eu disse para vocês no início, o segredo de toda pintura, de todo acabamento, é a lixa. Um serviço bem lixado, ele vem a dar um acabamento muito melhor. Olha só o destaque dessa madeira. Isso é na cor natural dela, ok? Essa peça aqui foi inteira lavada, descolorida. Agora ela vai mostrar para que veio. Vai mostrar os seus desenhos, né? A nossa cruz aqui em cima está um tanto solta do oratório, mas eu só vou fixar ela no final. No final, quando estiver pronto, eu fixo essa cruz, que ela é simplesmente de encaixe. Olha, como vocês podem ver, ó, ela se encaixa para poder... Agora com o acabamento, depois do acabamento, aí eu vou fixar ela, porque ela se soltou com o tempo, porque a cola vence. A madeira não se acaba, a cola sim vence. Por isso o motivo de restaurar. Porque você consegue trazer a madeira novamente à vida, né? E é simplesmente trocar as colas antigas e colocar uma cola nova. Aí você vai tendo o resultado da peça outra vez restaurada, tá? Por isso que eu digo que a duração dela não vai ser mais pouco tempo, é simplesmente o mesmo tempo que já durou. Ela já durou 50, ela pode voltar a durar mais 50. Além de você ter um móvel com garantia de que ele vai viver tanto tempo, você também pode estar numa manhã, claro, né? Se não quiser preservar, vai acabar vendendo ele, porque ele vai estar sempre novo e sempre pronto para qualquer um que vê achar um canto para ele, onde ele possa ficar bem colocado, bem instalado. Então esse é o início de qualquer serviço. Esse é o início, que é a base da seladora, tá? Um fundo natural, sem tingimento algum, só a madeira em destaque. Não se pode deixar escorrer, tem que ser muito bem trabalhadinho para que ele seque em conformidade, tá? Aí depois, após isso, vocês vão me ver trabalhando uma boneca de algodão, onde ela vai começar, a cada vez que lixo e aplico mais uma demão, ela vai começar a afinar e destacar o brilho e mostrar mais o desenho da madeira. Quanto mais eu trabalhar, mais o desenho da madeira vai se destacar. Aí você vai ter aquela peça que realmente você sonhava, ok? Então, para isso, você vê como é simples, não é bicho de 7 cabeças. Você mesmo pode chegar e fazer um serviço desse. Não é tão prejudicial, né? A saúde, pois eu trabalho com isso a vida inteira e graças a Deus tenho uma saúde boa, tá? O cheiro, alguns não vão aguentar, o cheiro é um pouquinho mais forte e tal, mas é coisa boba, porque como você está trabalhando na mão, então ela não prejudica tanto. Se isso aqui é aplicado em um compressor de ar, a pistola, revólver e tudo mais, como uma pintura, aí sim é necessário o uso de máscara, o uso de muitas das coisas, para evitar que você tenha problemas, né? De respiração e tudo mais. Mas dá uma olhada só como a madeira já começa a aparecer. Tá? Ela secando, você vai perdendo esse brilho. Mas
Logo em seguida, quando você aplicar a segunda demão, ela se destaca mais. Terceira, quarta, quinta é onde você vai ter um acabamento perfeito. Então são diversas as mãos para trabalhar, ou diversas demãos de material para que você chegue no resultado final, tá? Não é fácil, ou não é difícil, não é bicho de sete cabeças, é simplesmente paciência e gosto pelo que faz. Eu tenho esse problema, porque eu amo o que faço. Nossa, isso aqui para mim é uma... Trata-se de uma brincadeira. Adoro estar mexendo com madeira, eu gosto de ver o resultado. Elas me trazem alegria, felicidade. E ver a peça restaurada, uma vitória sua, né? Se você o fizer, você vai sentir aonde você conseguiu chegar. É maravilhoso. Bom, para alguns, né? E além do que, saber que a pessoa que já deve ter ido embora, claro, pelas peças serem muito antigas, o quão feliz ela ficaria onde ela estiver de saber que a peça que ela mais gostava está sendo restaurada e mantida pela família, pelos seus, né? Isso é muito importante, tá? Agora mesmo eu vou mostrar para vocês o que é uma boneca e como se trabalha com ela, tá bom? Que em cima dessa demão que eu acabei de aplicar no pincel, eu vou aplicar a segunda demão já com a bonequinha de estopa a princípio. Logo em seguida eu troco e vou trabalhar com algodão. Quanto mais fino o material, melhor o acabamento, ok? 1 minuto só, por favor. Pronto, já estou de volta, eis aqui a estopa. Para que ela seja chamada de boneca, é necessário que uma madeira crua, eu rode ela para unir toda a estopa solta ou o algodão, e ela vai se tornar a boneca. Veja, todo ele unido. Agora, é claro, vocês, se tiverem que trabalhar, às vezes vão ter que usar luva. Não é o meu caso, tá? Eu não uso luva. Eu gosto de sentir o que estou fazendo. Então, a umidade da boneca, eu tenho que sentir ela na minha mão. Que é só assim eu consigo chegar onde eu quero. Então, vou pegar material e vamos lá. Sempre a favor do veio da madeira, não pode ser contra. O veio da madeira está descendo, então nós vamos trabalhar a favor do veio. Tudo que você fizer contra se destaca no acabamento depois. Então você tem que procurar trabalhar sempre a favor do veio da madeira, ok? Olha, por exemplo, eu tenho que trabalhar a favor do veio, ó. Sempre a favor do veio, ó. E claro, não deixando escorrer, como eu estou fazendo aqui, ó. Então venho, estico novamente a favor do veio da madeira. Olha como ela já começa a mudar, tomar uma cor mais forte, um pouco melhor. Tá vendo? Porque já é uma segunda demão, isso sem passar por lixa. Mas o ideal é estar lixando. Como eu quero encorpar ela um pouco mais para depois lixar, então é o que eu vou fazer. Tá vendo? Eu vou encorpar ela um pouco mais, trabalhando a favor do veio, ó. O veio é para cá, eu tenho que trabalhar a favor dele. Aqui, ó, o veio é para cima, aqui é para cima, eu trabalho a favor do veio. Agora aqui na porta, a mesma coisa, olha. O veio é para cá, eu trabalho
a favor do veio para cá. Agora aqui é o contrário, o veio é para baixo. Então eu vou trabalhar no veio para baixo, ok? Lá embaixo, ao contrário, o veio é do lado de cá, nós vamos trabalhar para o lado de cá. E aqui nós vamos subir novamente, tá? Para poder... Depois, no final, você vai ver tudo que for contra, ele vai marcar. Não pode trabalhar contra, porque aparecem as marcas contrárias, tá? Então nós temos que trabalhar sempre a favor do veio da madeira. A madeira está para lá, nós trabalhamos para cá. Esse é o sistema de acabamento. Existindo outros, claro, muitos fazem no compressor, é muito mais rápido. Só que, para quem quer uma peça no estilo realmente antigo, vamos trabalhar para que ela seja feita exatamente como era feita antigamente, ok? Garantindo para vocês que esse verniz vai durar muito e muito tempo, certo? A menos que, essa aqui é uma seladora, né? Se você deixar ela em lugar úmido ou exposto à água, ela vai queimar. Ela não aceita água, a seladora. Ela só funciona como fundo. Tudo tem que ter um fundo. Você pode ver que até numa pintura de parede tem um fundo selador, né? No gesso tem um fundo do gesso. E na madeira é a mesma coisa. Tem que ter o fundo. Tendo o fundo, depois você consegue aplicar qualquer tipo de verniz em cima, que ele não vai manchar a sua madeira. Então, concreto aparente, se você não aplicar um fundo antes, você vai ter o concreto todo manchado. Ele fica feio, não fica bonito o acabamento. Por quê? Porque você não entendeu que ele é necessário um fundo para que ele deixe uniforme. Aí você pode aplicar o verniz em cima ou qualquer resina, onde ele não vai marcar as peças, ok? Agora nós vamos para outra e aproveitar que estamos aqui, ó, e aplicar já a seladora, olha, acompanhando o veio da madeira, como foi explicado, ok? E veja como já se destaca. A embuia é muito bonita, né? Pensa numa madeira maravilhosa. Ela só perde, pra mim, ela só perde pro jacarandá baiano. Porque o jacarandá, ele é excepcional. Agora a embuia também é muito bonita. Aí o que ocorre? Toda ela eu estou trabalhando, acompanhando o veio da madeira. E agora nós vamos fazer os pezinhos, ó. Vou usar o pincel um pouco, só para dar aquela queimada de mais material, tá? E logo em seguida, quando eu lixar, aí eu quero mostrar para vocês o trabalho realmente da boneca. A palha não tem problema ela pegar qualquer material na palha, porque depois essa palha vai ser envelhecida. Eu vou envelhecer ela, tá? A palha não sou eu que faço, eu mando fazer fora. E aí ela vai ser envelhecida, olha, para que ela fique e acompanhe o móvel da época, ok? E é aplicado um verniz nela também, para que ela se mantenha um pouco mais e dure um pouco mais, tá? Porque nós temos palha que dura muito, muito tempo. Hoje em dia, as palhas são maiores. Palha número 1, palha número 2. Então, a duração é menor. Mas antigamente, como aquela cadeira que eu mostrei para vocês, aquela palha é de número 0. Aquela palha é o espaço é muito menor. Por ser menor, ela suporta qualquer peso e com a durabilidade maior. Essa palha, como diz a palha indiana, realmente ela é palha indiana. E ela vem realmente da Índia, tá? Aí, por esse motivo, o serviço dela não é barato, tá? As pessoas que o fazem,
eu tenho pessoas que trabalham para mim, acaba ficando um tanto caro a restauração da palha, né? Ela acaba sendo um tanto caro. Já o restauro em si é mais barato que a palha. Acaba sendo mais barato que a palha. Porque, por exemplo, aquela cadeira que eu estou restaurando, que vocês já viram no vídeo anterior, só de palha, ela vai a média de 7 mil reais. Só de palha, porque trata-se de uma palha dupla, né? Então ela tem palha tanto por dentro quanto por fora. Então o mesmo serviço que é feito por dentro vai ser feito por fora. Então é dupla. Supondo que ela custasse 3,5 para fazer uma parte, como ela é dupla, é só dobrar o valor. E ela vai estar em torno de uns 7 mil reais só para a palha. E mais a restauração. Uma cadeira, como é uma cadeira muito nobre, um restauro daquele custaria em torno de uns 14 mil reais para ficar pronto, né? Mas também, compensação, por 100 anos você a tem e o valor dela em torno de 60, 70 mil reais, uma cadeira daquela, uma poltrona daquela, né? Então, não sei, né? O quanto vale a pena, o quanto não, para cada um de vocês. Porque muitos restauram carros antigos e conseguem adquirir um valor maior, né? E por que não tá tendo uma peça com uma história gigante, selada? A maioria delas tem selo, garantindo a autenticidade, né? Então, até com isso, amanhã ou depois, se você não for ficar com ela, que nossa, não gosto, né? Eu gosto que quem tem, mantenha. Mas se você não for ficar com ela, você possa estar adquirindo o valor que realmente ela tem. Apesar de que, hoje em dia, o comércio dela não está muito fácil. Principalmente aqui no Brasil. Porque, na realidade, o povo já está mais pro lado chinês. Tudo se faz novo. Não se restaura, não se mantém, né? Apesar de que, olha, lá fora nós temos castelos antigos, coisas lindas, maravilhosas. Mas comparado com algumas fazendas que nós temos aqui no Brasil, eles perdem feio, viu? Perdem longe. Eu estava vendo mesmo fazendas antigas, que é uns vídeos que tem no YouTube. E é maravilhoso. Em cada peça, eu vi a fazenda Santa Gertrudes. Ela não perde para nenhum castelo de fora. É uma das coisas mais magníficas do mundo. Porque tudo é preservado. As pessoas preservaram e hoje eles têm a história para contar, para mostrar quão lindo é. Um local maravilhoso, até para se passear. Para levar os nossos filhos para conhecer, para entender o que era antigamente, como foi, o que viveram os nossos antepassados, né? É maravilhoso. Eu sou suspeito de falar porque eu sou amante, né, desse serviço. Eu sou amante de peças antigas, porque eu dou valor à nossa história, né? Hoje em dia, por exemplo, torneiro para tornear madeira é muito difícil, né? Porque nem a madeira nós temos mais. Imagine os profissionais, né? Foram se acabando com o tempo e poucos sobraram. Eu mesmo, como restaurador, sou um deles, né? Poucos sobraram. Só que eu não gostaria que acabasse. Eu gostaria de passar para que vocês aprendam um pouco daquilo que vocês mesmos podem pegar uma pecinha em casa e estar restaurando ela, dando nova vida, nova cara, para que ela tenha continuidade, que ela dê continuidade na sua história, né? E além do que, você mesmo fez. Olha que maravilha, tá?
Veja só a diferença do que era e do que já está, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, olha só, ali na madeira crua e aqui já com uma cor, já com a primeira queimada de seladora, né? De fundo, vamos dizer assim. Aí logo em seguida eu vou mostrar para vocês o início do acabamento dela, tá bom? Eu gostaria de... Veja bem, aqui é um angelim. São duas peças em angelim. Não é uma madeira tão nobre, mas é uma madeira muito dura, muito dura. E um desenho muito bonito, a qual elas vão durar muito mais tempo. Essa aqui, novamente, nós temos uma pecinha em buia. A outra em buia também, que vai ficar na cor mais ou menos daquela outra. Claro que não vai ser iguais. Eu vou dar um acabamento um pouquinho mais escuro em algumas, porque vai diferenciar apenas uma das outras, ok? Ainda tenho que mexer naquela beliche que eu mostrei para vocês, que também vai entrar em acabamento aqui. Aí ela entrando em acabamento, eu vou mostrar para vocês ela praticamente pronta já, porque, como eu disse, estou sozinho, para estar filmando e trabalhando, é um tanto difícil vocês verem a variação que acontece quando eu estou aplicando material. Acabo descendo e subindo o vídeo, acabo perdendo muita coisa, né? De passar para vocês. Mas eu gostaria que vocês entendessem o funcionamento, para que amanhã, depois, vocês mesmos possam fazer em casa, ok? Ó, e todas essas pecinhas que eu estou mostrando a vocês, elas, algumas delas, né, pode ser adquirida, tá? Porque elas vão estar à venda. Agora, se vocês puderem dar uma forcinha para o canal, para continuar, porque tem muita coisa para mim fazer ainda, tá? Gostaria só que vocês deixassem um like, compartilhassem com alguém, ou comentassem alguma coisa, mesmo que seja crítico, ou para entender um pouco melhor, tá? Aí eu vou explicar para vocês, faço questão e gosto de explicar, para que vocês consigam executar esse mesmo serviço e algumas das peças que você ia perder, restaurando elas, mas com um acabamento perfeito, para que você tenha realmente uma peça nobre dentro de vossa casa, ok? Muito obrigado, e vou passar para vocês um outro vídeo mais em breve. Deixa só eu trabalhar um pouco mais, aí eu já passo para vocês a continuação desse mesmo vídeo, tá ok?